Graça e paz, amados. Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo. Eu queria fazer esse vídeo, um vídeo introdutório para me acrescentar na playlist da edificação da casa de Deus. E é um vídeo que eu vejo que é muito importante a gente fazer, a gente entender sobre essas questões, porque elas são mais profundas do que nós imaginamos, sabe? Por isso que eu queria começar nesse versículo aqui. Eu não quero enrolar muito nesse vídeo, quero ser bem preciso para que a gente possa entender alguns conceitos, tá bom? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. O apóstolo Paulo está falando assim que ele é cooperador de Deus, então ele está junto com Deus na obra. Um pouquinho antes ele vai falar que os coríntios aqui, eles não puderam receber um alimento espiritual ainda, estavam recebendo um alimento carnal, né? Porque eles estavam havendo muita facção, dissensão, porfias entre eles lá. Um falava que era de Apolo, né? Vamos ver aqui no 5, 3, 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Engraçado, né? Que ele vem falando um linguajar assim de planta, né? Daí ele continua: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele se coloca na condição ali de um cooperador de Deus, um trabalhador para Deus, trabalhando com Deus, né? Porque quem dá o crescimento é Deus. Paulo pega, né? Paulo semeia, mas o crescimento vem de Deus, né? E daí ele vem falar que vós sois edifício de Deus e lavoura de Deus. Ele fala essas duas condições de nós, né? Lavouras de Deus e edifícios de Deus. Agora, a lavoura de Deus, ele denota a plantação. Essas duas coisas parecem que são antagônicas, não é? Porque plantação, que ele vem falando sobre plantação aqui já, a plantação se semeou, plantou ali, ela vai vir a chuva e tudo, ela vai crescer, ela vai, se for crescer sozinha, você vai ter um trabalho só para colher e tal, essas coisas. Mas o edifício, ele demanda que alguém construa ele, não é? Eu tenho ali os materiais de construção, o cimento, o tijolo, a areia, pedra, cal, e eu vou ter que manusear eles, trabalhar com eles, para mim formar o edifício, segundo a planta do edifício que me foi dada, né, para mim fazer, se eu sou um trabalhador nesse ramo. Então, mas a lavoura já é diferente, então são duas coisas antagônicas e Paulo usa as duas para definir o trabalhar de Deus em nossas vidas, né, na igreja. E eu queria puxar para essa pegada, para que a gente entenda que são coisas maiores do que a gente imagina. E a gente tem que entender essas linguagens do Senhor na Bíblia, na palavra de Deus, para que a gente possa ter um conhecimento mais acurado das coisas, sabe? Tanto é que a gente vê lá no Antigo Testamento, lá falando muito sobre primícias, sobre a plantação, vai vir a chuva xeróide, vai vir a chuva temporã, as primeiras colheitas, né, não sei o que, a questão do dízimo, vai falar lá da azeitona, do trigo, né, do vinho, da uva, questão então fala muito sobre plantação, né, a primícia, né, e não só no Antigo como no Novo Testamento fala isso, e então percorre toda a Bíblia essa questão aí, e ainda lá em Apocalipse ainda fala, Apocalipse 14, aqui ó, ele vai falar ele vai falar sobre a colheita de toda essa plantação que é feita. Então, no Apocalipse 14, ele fala assim, ó, eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que vinha
que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então há uma seara na terra, né? O Senhor Jesus também fala: olha, vamos orar ao Pai para que nos mande trabalhadores, porque já os campos estão brancos. Do que ele está falando? Do que Paulo está falando aqui? De uma plantação, né? E importa nós aprendermos e entendermos sobre essas questões. São questões pertinentes, tanto na questão na linha da plantação, na lavoura de Deus, quanto na linha do edifício de Deus, as quais ele usa aqui. E eu queria poder, pela graça que me foi dada, como o apóstolo Paulo, aí que eu tenho buscado cada vez mais, o Senhor tem me concedido, auxiliar vocês a crescerem um pouquinho mais nessas questões, somando no conhecimento que vocês já têm, né? E eu não quero, irmão, que se ofendam achando que eu sou alguma coisa ou mais, eu ia falar, não é nesse sentido, porque eu tenho muito a receber do Senhor ainda, eu sei que os irmãos têm muito a receber do Senhor também, assim como Paulo, lá em Romanos 15, que ele chega lá, eu já li isso em outros vídeos meus, eu acho muito importante a gente entender isso, né? Ele fala assim, Romanos 15, no 14, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então Paulo chega ali, nos Romanos ali, e vê eles lá, cheio de bondade, cheio de conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Eles já estavam nesse patamar, já, um ministrando o outro ali na igreja e tal, grandes coisas acontecendo, mas aí ele fala no versículo seguinte: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então ele vai anunciar, ele já tinha anunciado o evangelho, mas ele veio anunciar agora mais ousadamente, ele veio aprofundar mais essas questões para eles, né? Por essa graça que ele recebeu de Deus, de conhecer todo o trâmite, os profetas, a lei, os salmos, tem um conhecimento mais acurado disso, podendo instruir os outros, né? Os que estão vindo agora. Então, no 15 ele fala assim: mas irmãos, no 16 daí, que seja pela graça que me foi dada, do quê? Para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ó, aqui a palavra que é sacerdotando. Paulo está sendo um sacerdote, está ministrando ali no tabernáculo, na casa de Deus, está trabalhando com os utensílios, com as coisas ali, sacerdotando. E ele vem ali ele vê que os gentios estavam entregando uma oferta, mas não estava entregando uma oferta da maneira que Deus queria. E ele fala ali, ó, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então ele vai aprofundar para que essa oferta chegue de uma maneira melhor para Deus. Ah, mas pastor Jorge, tem como a oferta não ser agradável ao que elas estão oferecendo e tal? Claro, vamos ver aqui em Malaquias. Malaquias é uma questão muito peculiar em relação a essas coisas. Olha aqui, ó, vamos pegar Malaquias 1. Malaquias 1:4. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha, edificação, você viu, sempre falando de edificação. Os lugares, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha que forte. Por que Edom aqui está nesse patamar com Deus? Edom aqui é Ismael, né? É o vermelho, né? Por quê, né? E os vossos olhos ouvirão e direis: o Senhor seja engrandecido dentro dos termos de Israel. Eu não vou entrar nesse texto aqui, porque uma outra hora a gente vai trabalhar sobre isso. Tá na previsão eu trabalhar isso com vocês.
Mas no 6 ele fala assim, ó, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Olha como o Senhor está falando com eles ali. Olha, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor, né? Isso está na lei, né? O filho vai honra teu pai e tua mãe, né? Está lá nas palavras do Senhor. Daí ele fala, se eu sou o pai, cadê a minha honra? Vocês estão me dando honra? Se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? O respeito profundo para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e disseste que desprezais. Esse comportamento é um comportamento de desprezo à santidade, à grandiosidade do nome do Senhor, e cujo qual nós cometemos às vezes por ignorância. No 7 ele fala, oferecereis, desprezamos, em que desprezamos nós o teu nome, eles perguntam no 7. Eles nem sabiam do que estava desprezando. Daí no 7 o Senhor vem e fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Né? Oferecendo pão imundo no altar do Senhor. Irmão, preste atenção. Pão imundo. Qual que é o pão que dá o crescimento? Qual que é o pão que desce do céu? É o Senhor Jesus. Você está oferecendo, por isso na mesa do Senhor, na Santa Ceia, tem o quê? Tem o cálice, tem o sangue da nova aliança, e tem o pão que foi partido por nós, que é o corpo de Cristo. E quem toma sem discernir o corpo, toma para a sua própria condenação, não está entendendo nada. Por isso que eu quero instar os irmãos a perceber a grandiosidade dessas coisas que nós precisamos aprender. Eu quero realmente provocar nos irmãos esse desejo de conhecer mais e fazer de maneira mais agradável ao Senhor. Os irmãos, no vídeo passado eu falei assim, quando eu me converti, quando eu comecei a tratar com essas coisas, entrar com essas coisas, o Senhor falou para mim no meu coração muito forte, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. A maneira de eu trilhar agora esse caminho que o Senhor me concedeu com amor é um caminho diferente. As coisas agora, a vida não é mais a mesma vida, uma vida em abundância. Irmãos, a gente já não conhece mais ninguém segundo a carne. Lá em 2 Coríntios 5,14 ele vai falar isso. Tudo se fez novo, nova criatura somos. Irmãos, importa nós vivermos na maneira disso, e para isso nós precisamos passar pelo conhecimento profundo dos princípios da palavra de Deus, sabe? Então ele fala ali, ó, e daí eu quero, será que nós temos oferecido pão imundo ao Senhor também? Qual oferta que você tem oferecido para o Senhor? É o Senhor Jesus ou é uma oferta do teu suor, do teu trabalho, das tuas obras, sabe? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, e nesse comportamento a gente acaba falando que a mesa do Senhor não é nada. Então nem aí. Desprezamos. E daí ele vem falando na sequência, ele vem falando ali, ó. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que você está oferecendo ao Altíssimo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, cujo qual nós somos apaixonados, nós merece tudo que nós temos, com toda a adoração, com toda a força, com todo o entendimento, com todo, sabe, né? Preste atenção, vamos prestar atenção.
não faz mal. E quando oferecer o coxo ou o enfermo não faz mal, ora, apresenta ao teu príncipe. Para minha mulher, se eu for levar qualquer coisa, para minha esposa. Ou ela vem trazer qualquer coisa para mim. Sabe? Imagina o teu patrão lá, vou levar isso aqui para você. Poxa, para ele se não oferece coisa de qualquer jeito. Para tua esposa, para o teu esposo não oferece de qualquer jeito, para teu filho. E agora quanto ao Senhor, a distância ainda é muito maior do Senhor. A honra que devemos a Ele é muito maior, porque Ele que te deu o esposo, a esposa, o filho, a vida. Né? Daí ele fala assim, ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor, e ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Suplicai. Irmão, não é mais profundo. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oblação, a oferta. E o que é a oferta? Né? A oblação é a oferta de manjares aqui, né? Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós o profanais. Você sabe qual que é a oferta de manjar, qual que é as oblações, o incenso puro. Sabe? Você está pegando lá, ó, aquele incenso assim, riscando fósforo, acendendo assim pro Senhor. Não é isso, né, meu irmão? Antigamente era aqueles incensos lá nos rudimentos lá da doutrina. Mas agora não. Vamos pegar aqui Salmo 141 para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Salmo 141. Tem muito mais, mas é só para a gente aprofundar um pouquinho, para a gente começar a conhecer um pouquinho mais. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Olha o nível da oração do salmista aqui, Davi. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Eu sei que você já sabe que a oração é um incenso. Mas olha, meu irmão, o incenso, a tua oração suba, a tua oração consciente. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Se levantar as tuas mãos ao Senhor é sagrado, é um sacrifício que o Senhor recebe. Mas como que você está levantando as tuas mãos? Coxo, cego, manco. As ofertas que você tem trazido ao Senhor, quais que são as ofertas, os animaizinhos que você tem trazido ao Senhor, né? Vou apresentar para o Senhor fulano aqui que eu trouxe, apresentando as pessoas, porque são as pessoas que nós oferecemos ao Senhor. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu só estou dando umas cutucadinhas aqui para a gente aperfeiçoar um pouquinho o crescimento, para a gente poder continuar, senão a gente vai continuar na sombra, sem estar na realidade, não vai ter proveito nenhum de crescimento espiritual. Não é isso que eu quero para você e para mim. Eu quero que nós caminhemos na realidade que o Senhor nos entregou no Espírito, não na letra, não na caduquice da letra. Isaías 66, 18 aqui, vamos pegar aqui. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Olha aqui, ó, como vai, nossa. Onde que se escuta isso? Linka com o que é isso aqui? Conheço as tuas obras. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você já, opa, nossa, né? Apocalipse fala isso para as igrejas. Conheço as tuas obras. E os seus pensamentos, o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lud, Frecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem virão a minha glória.
e anunciarão a minha glória entre as nações. Ó, pregação do evangelho aqui a todas as nações. Da onde será que do Novo Testamento tiraram que tem que ir por todas as nações? Não, tá aqui, da palavra do Senhor. Eles anunciarão a minha glória, né? E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, trazendo as pessoas por oferta ao Senhor. Ó, Senhor, aqui é oferta, mas é a manca. É de qualquer jeito que você vai entregar para o Senhor, meu irmão. Você está pegando a oferta para entregar para o Senhor e está levando de qualquer jeito. Meu Deus! Ai, ai, ai. Mas graças a Deus que o Senhor não deixa nós desamparados. Ele nos ajuda, né, meu irmão? Não vou continuar mais aqui porque tem muita coisa, vai ficar para outra aula. Só vou dar uma pegada aqui, novamente em Romanos 15 aqui, para a gente recordar aqui, ó. Romanos 15, eu falei, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente como para trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, porque não estava sendo agradável, como a gente leu lá em Malaquias aqui, ó, no 11, no Malaquias 1, 1:10, nem aceitarei da vossa mão a oblação, a oferta, nem aceitarei, não adianta nem levar, perdendo, sabe? Quando nós começamos lendo lá 1 Coríntios 3, que ele fala lá da lavoura de Deus e do edifício de Deus, e ele vai continuando, ele vai falar assim, ó, olha aqui que ele vai falar, ó, segundo a graça de Deus me foi dado, pus eu como sábio arquiteto. Agora ele vai falar sobre edificação, vou falar sobre plantação e agora sobre edificação, porque nas duas linhas caminham junto. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto. Sábio arquiteto, meu irmão, sábio, ó, a palavra que fala sábio é porque ele é estudado no mistério, né? Você também está sendo estudado no mistério para ser um sábio arquiteto e colocar o fundamento, que é Jesus. Arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Então ele vai colocar o fundamento e nós vamos edificar sobre ele, mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Posto por quem? Pelos profetas, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus, o fundamento. Ninguém pode pôr outro além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Li no versículo 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Agora o versículo 12. Mas se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Irmão, então se você for construir, porque nós vamos construir o quê? Um edifício do que? Pedras, porque o Senhor quer habitar no edifício, tanto individual como coletivo. Mas veja cada um como constrói. Se você construir com madeira, feno e palha, não vai resistir ao fogo, porque a obra vai ser provada pelo fogo e sofrerá detrimento. Você ficou um tempão fazendo a obra, levantando as mãos, fazendo isso, fazendo aquilo lá, mas não era do agrado do Senhor, a maneira, você nem sabe o que está fazendo, e sofrerá detrimento, é o que todo o tempo gasto, o material empregado que você empregou ali, vem o fogo provar que cai por terra, não é com materiais que não vão ser consumidos pelo fogo, pelo contrário, vão ser purificados pelo fogo, como o ouro. O ouro, quando bate o fogo, só tira as impurezas. A prata, as pedras preciosas. Fala da palavra de Deus da maneira certa. Então tem uma maneira certa de edificar,
Tem uma maneira certa de ofertar. Eu estou sincronizando as duas visões aqui agora e a gente vai continuar nessas linhas para vocês poderem aprender. É muito grande o que tem na palavra do Senhor e demanda nós conhecermos. E a minha proposta é auxiliar vocês nessa caminhada, sabe? Com o amor que Deus colocou no meu coração para isso, tá bom? Então, é só um vídeo introdutório agora para a gente ver como tem mais coisas. Então nós vamos entrar agora, no próximo vídeo, para aprofundarmos na questão da edificação. Vamos falar também sobre a lavoura, né? Tem muito para falar sobre lavoura, sobre muita coisa de Deus na palavra. Se a gente não conhece essa dinâmica que o Antigo Testamento usa e não puxa para a realidade, a gente caminhar na sombra não dá. Na sombra eu não consigo ver perfeitamente. Deixa eu fazer uma sombra aqui para vocês verem onde que vai estar. A sombra da minha mão aqui na minha camiseta, estão vendo? Dá para ver a aliança? Não dá, nem as unhas, nem nada. Mas na minha mão dá para ver a aliança, as unhas e tal, tudo. Então quando a gente caminha pela realidade, a gente consegue ver tudo. Lá no Antigo Testamento, quem regia era a lua no Antigo Testamento. Estava tudo nas trevas, mas de repente veio a lua trazendo uma porção de luz, veio a lei, veio os profetas, então trouxe uma porção de luz lá, o povo não dá mais em trevas, né? Mas ainda não era luz verdadeira. João Batista não fala? Eu não sou a luz, é ele, eu vim para dar testemunho da luz. A lua, ela testemunha do sol. Nossa, a lua tem luz. Não, a lua, tem alguém lá que está mandando luz para a lua, e nós estamos vendo a luz que não é da lua, mas é a lua está testemunhando. A velha aliança testemunha da nova aliança. Mas quando chega o sol da justiça, que fala em Malaquias lá, meu irmão, agora que é o Senhor Jesus, nós vemos de uma maneira diferente. Não dá mais para ficar na luz da lua. Importa nós crescermos. Quer ver aqui? Vou ler mais uma passagem para a gente já finalizar essa introdução aqui. Vamos ler aqui Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia aqui. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. E daí vai continuar, mas eu não vou continuar aqui agora, porque isso vai ser uma outra aula lá na frente, para que vocês possam aprender, se porventura quiserem perseverarem, né? Mas não é só comigo, Deus tem muito para ensinar para muitas pessoas, tá bom? Essa mulher que ela estava vestida do sol, a lua já estava debaixo dos pés, a velha aliança passou, já estava na nova aliança, já estava iluminada pelo sol, já estava conhecendo as coisas do Senhor de uma maneira mais precisa. Irmão, 27 minutos esse vídeo, guarda no coração essas palavras, é um vídeo introdutório para que a gente comece na edificação da casa de Deus, conheça os materiais, né? Um sábio arquiteto, a edificação fala do que tem que ter uma planta do edifício, não é eu que vou fazer conforme eu quero, tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto, essa planta não vem de mim, eu não posso acrescentar coisas nessa planta e nem tirar coisas dessa planta, porque alguém que é encarregado sobre isso, nós vamos conhecer, né? Deixa eu só finalizar com mais um versículo aqui, vamos pegar lá Esdras. Esdras lá eles começam a edificação, a reedificação da casa do Senhor. Vamos pegar um versículo aqui, Esdras 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Olha, sabe o que é isso? O povo como um só homem, meu irmão. Aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Tá vendo? O povo, vou fazer várias bolinhas aqui, ó. O povo, todos espalhados. Estão vendo aqui, ó? Aqui é o povo, ô povinho, o povinho. Agora, aqui, ó, o corpo de Cristo, é simbologia, só sabe, mapinha mental. E todos esses homens aqui creram no Senhor agora e estão como um só homem, um corpo de Cristo. Agora como um só homem. Você vê como está falando dessa época nossa, que agora, se eu continuar lendo, meus irmãos,
pela realidade, não mais pela sombra, você fica maravilhado. Nossa, eu fico maravilhado. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus te abençoe, né? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo para indicar mais pessoas. O que mais que tem que fazer no vídeo mesmo? Me seguir lá no canal Tukti, né? Seguir. E também compartilha, né? Se você gostou, tá bom? Irmão, Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e vamos crescendo em Cristo.